Meus irmãos, antes de lermos especialmente os versículos que temos para hoje, nós vamos meditar então nesse livro aqui. Esse livro ele está inserido entre os 3 livros da Bíblia conhecidos como livros de sabedoria, e ele está naquela parte da Bíblia que chama os livros poéticos. Aí nós vamos testar agora a bibliologia da igreja, para os irmãos falarem quais são os livros poéticos, sem olhar aí na Bíblia, por favor. Vamos testar aí como é que está a bibliologia dos irmãos. Quais são os livros poéticos? São 5. Começa do primeiro, para não perder. Antes de Salmos. Isso, Jó. 5 livros. Vamos começar do primeiro, senão perde. Depois vai ficar assim, qual que a gente esqueceu, né? Então nós temos esses 5 livros poéticos na Bíblia. Esses livros poéticos, eles são livros que carregam assim uma singularidade de sabedoria neles. Você encontra muito, bem parecido com palavras filosóficas muitas vezes, mas em especial os 3 que tratam sobre sabedoria, que são esses 3 mais próximos, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, eles sempre estão respondendo a mesma pergunta. Qual é a pergunta? O que significa viver? Ou o que é a vida? Você sempre encontrará nesses 3 livros da Bíblia essa pergunta. Só que Eclesiastes, o teor do conteúdo, da literatura, daquilo que é escrito, outro dia eu ouvi um entendimento sobre esse livro, com quem que ele se pareceria, que eu gostei muito. Disseram o seguinte, que Eclesiastes parece um crítico de meia-idade. Um sujeito que chegou na meia-idade, ele começa a olhar para a vida, para trás e para frente, lógico, e ele começa a criticar a vida, e ele sempre chega à mesma conclusão: a vida não faz sentido. Ele sempre chega à mesma conclusão: tudo é vaidade. Na verdade, essa expressão vaidade aqui seria melhor traduzida, se você pega mesmo o texto, por vapor. Tudo é fumaça. Tudo é vapor, tudo passa, tudo some diante das nossas vistas. Agora, nós precisamos nos lembrar que quando nós lemos Eclesiastes, tem 2 vozes aqui. Poderíamos dizer até 3, porque ele é inspirado por Deus, mas tem 2 vozes aqui. Primeiro, a voz daquele que fala, o pregador. Né? Quem escreve Eclesiastes, ou melhor, quem dita Eclesiastes, ele se denomina como pregador. Se você vai para o capítulo 1, verso 1, diz, palavras do pregador. Se você caminha e vai lá para o capítulo 2, você encontra mais uma vez ele se referindo a si mesmo como pregador. No versículo 12 do capítulo 1, ele diz, eu, o pregador. Você vai encontrar essa expressão pregador 7 vezes aqui nesse livro. Então, o autor de Eclesiastes, está bem definido aqui, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. O entendimento geral é que foi Salomão que escreveu, e não à toa, foi até esse ponto aqui, o homem que passou pela terra, o mais sábio que existiu, né? Lógico, o Senhor Jesus Cristo vindo a esse mundo, Salomão perde, logicamente, esse posto, mas aqui você encontra Salomão escrevendo, e ele se diz como pregador. E essa expressão pregador, por que é importante antes de nós lermos e entendermos esses preceitos? Pregador aqui significa o coletor de ideias, ou aquele que está coletando informações, aquele que está buscando informações. E esse pregador aqui, ele chega a uma conclusão muito simples, muito poderosa, uma conclusão inclusive muito atual. Ele vai falar sobre o vazio de uma vida sem temor a Deus. Embora a gente fica com um olhar assim, para todo esse texto, sempre lembrando de vaidade, tudo é vaidade, ou a vida não faz sentido, a conclusão dele sobre a vida, está lá em Eclesiastes 12, versículo 13, é que ele diz o seguinte, de tudo que você ouviu até agora, tem só um resumo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Essa é a parte de Eclesiastes que às vezes a gente ignora. Porque, embora ele fala muito sobre vaidade, sobre uma vida sem sentido, uma vida que não tem um direcionamento, ele diz, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem.
Essa é a conclusão que ele tira da vida, de todo esse percurso que ele faz. Só que esse pregador, ele nos chama a atenção. Por que ele nos chama a atenção? Porque ele vem não com palavras bonitas, na maioria dos versos, mas ele vem com algumas verdades que sacodem o coração da gente. Você olha para Eclesiastes e você encontra uma pregação ou uma mensagem que está nos despertando, uma mensagem que está apontando o que realmente importa. O tempo todo, o pregador aqui, ele lembra, por exemplo, a todos nós que somos pregadores, aqui na igreja nós temos muitos irmãos que pregam e muitos que ensinam. Nós somos lembrados de que nós não somos chamados para pregar o evangelho com simplesmente palavras bonitas, mas nós devemos ir além das ideias. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela está aqui para despertar a mente das pessoas e a consciência das pessoas, incomodar a nossa vaidade e apontar para a eternidade. Essa é a mensagem do pregador. Ele faz isso durante todo esse livro, e é muito interessante ver isso. E uma das lições que você vai encontrar aqui mais importantes nesse pregador, é que ele diz que independente da posição social, da capacidade intelectual, o chamado de qualquer pregador é anunciar uma mensagem que não é dele. Essa é a mensagem mais importante para o pregador, que ele deixa isso claro. Se você vai lá para o verso 11 do capítulo 12, olha o quanto isso é profundo para nós, irmãos, e importante para nós. Ele diz, essa mensagem não é minha. E aqui quem está escrevendo o livro, que não é Salomão, é que está dizendo sobre esse pregador. Capítulo 12, verso 11, ele diz assim, as palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados, elas provêm de um único pastor, em letra maiúscula. Ele está apontando para nós e dizendo, olha, as palavras que estão sendo pregadas e ditas, essas palavras, vou tentar traduzir numa paráfrase para nós, as palavras dos sábios nos estimulam a viver bem, são como pregos bem martelados que mantêm a vida unida, mas são dadas por Deus, o único pastor. Então veja bem, o pregador de Eclesiastes, ele não está falando de si mesmo. Ele está trazendo a palavra de Deus, isso nos lembra a nós pregadores, que a palavra de Deus é que deve ser pregada. E ela que deve ser pregada, não a nossa vida simplesmente. A vida é um dom precioso de Deus, essa é a mensagem de Eclesiastes também. Você encontra o texto dizendo que a vida é um dom precioso de Deus, mas também a vida ela é repleta ou uma jornada completa de incertezas. Ele deixa isso muito claro, e Eclesiastes 11, que já é aqui praticamente um encerramento do livro, ou as últimas palavras que ele vai trazendo, ele fala sobre a conduta de um prudente, né, de alguém que é sábio, depois ele fala umas palavras para quem é jovem, logo em seguida ele fala sobre a velhice, e aqui ele já vai encerrando. Ele então está no capítulo 11, do verso 1 até o verso 8, ele está dando uma palavra final como nós devemos viver com sabedoria e confiança em Deus. Como deve ser vivida a nossa vida. Então hoje nós vamos tratar sobre isso, sobre a essência da vida. Qual que é a essência da vida segundo aquilo que Salomão traz aqui para nós no capítulo 11 de Eclesiastes? O que ele quer dizer com essa vida que é tão essencial e como essa vida deve ser vivida? Eu acredito que todos nós, até mesmo as crianças que estão aqui, nós carregamos algumas certezas. Alguém vai dizer assim, certeza, certeza só para morte. Você já deve ter ouvido isso. As pessoas dizem assim, mas nós carregamos outras certezas. Desculpa o trocadilho, mas nós temos certeza, por exemplo, que a vida é incerta. Isso é uma certeza para nós. De que as coisas nem sempre são como nós esperamos. E sendo uma vida incerta, nós não sabemos o que se dará no próximo passo. Nós vivemos a vida assim. Veja bem, na sexta-feira, agora eu tive a rica oportunidade de visitar lá no hospital nossa irmã Rogéria, e nós conversamos sobre isso. A Rogéria estava aqui conosco
um dia, no outro dia ela acordou, foi para o hospital com dores no ombro e de repente ela foi para a UTI para tratar de furúnculo. Num dia ela estava muito tranquila, bem, dentro de casa, sentindo algumas dores, mas pensando nessa idade, dores são normais. No outro ela viu que a dor estava insuportável, resolveu ouvir um pouco mais o marido, foi para o hospital, ao chegar lá, consulta para lá, consulta para cá, olha, eu vou te encaminhar para a UTI. Imagina isso, irmãos, a vida ela é muito incerta. Você está aqui fazendo suas atividades dentro de casa com tranquilidade, com leveza, fazendo tudo muito tranquilo. De repente, uma dor, uma ida ao hospital, uma consulta, e você descobre que você tem que ficar num tratamento intensivo. Sem celular na mão, sem comunicação com a família, num tratamento ali que as pessoas vão ficar o tempo todo passando ao seu redor, pessoas que estão ali melhores ou pior do que você, dentro daquele mesmo quarto. A vida ela é muito incerta. Então, Eclesiastes 11, nós vamos hoje trabalhar dois pilares, duas colunas, que nós vamos trabalhar nesse texto sobre a essência da vida. A primeira delas é que a vida é uma aventura, irmãos. Então, você deve viver ela com fé. Nós vamos gastar um tempinho maior nesse ponto. Segundo, nós vamos trabalhar que a vida, ela exige crescimento constante. Isso nós vamos trabalhar um pouquinho menos, mas vamos ver esses dois pilares da nossa caminhada cristã. Então vamos ao texto, Eclesiastes 11, versículo 1 até o versículo 8. Os irmãos podem ler em conjunto, por favor? Pai Santo e querido, obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela leitura dela. Obrigado porque através das Escrituras o Senhor fala ao nosso coração e nós precisamos, Deus, da instrução do Senhor e da clareza que vem do Senhor para compreender as Escrituras. Dá-nos essa condição, Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, para a Tua honra, Tua glória e o Teu louvor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos então diante de um texto que vai falar para nós sobre a essência da vida. E no contexto que nós temos aqui, histórico, quando nós olhamos para Eclesiastes, Salomão, ele está refletindo sobre a incerteza da vida desde o início, desde o primeiro capítulo. Ele vai fazendo isso e falando que o mundo em que nós vivemos é um mundo marcado pelo imprevisível. Nós vivemos num mundo imprevisível. E no mundo antigo, e é isso que ele traz no texto, perceba bem que tanto Salomão e lá no futuro, no Novo Testamento, você encontra o Senhor Jesus Cristo fazendo muito isso. Salomão, ele toma como exemplo aqui os mercadores e os agricultores. Ele usa essas duas expressões para nos mostrar o quanto que a vida é imprevisível. E o quanto tomar decisões, muitas vezes, para o agricultor e
para o mercador ou investidor, o quanto para esses dois grupos tomar decisões é tomar decisões muitas vezes sem garantia de sucesso. Então ele começa a nos explicar a vida olhando para algo que está bem próximo de nós. Nós vivemos num tempo onde as pessoas investem bastante ou são muito incentivadas a investir, e vivemos numa região e numa cultura de muita agricultura. E algo que ele está trazendo para nós é que, como tem acontecido com a vida do agricultor e a vida do investidor, que muitas vezes toma decisões sem garantia nenhuma de sucesso, nós também vivemos assim, tomando decisões sem garantia de sucesso. Agora, veja bem, como tem acontecido agora com os agricultores em nossa região. Apesar da alta do café, eu soube, por exemplo, que o preço da banana caiu. Então, por um lado, você tem agricultor celebrando. Do outro lado, quem viu que a banana subiu no passado e agora caiu, e ele lá no ano passado plantou banana, agora ele investiu em algo que o imprevisível trouxe um preço lá embaixo. Então, é essa realidade que Salomão está dizendo, olha, a vida é imprevisível. Muitas vezes você toma as decisões e a maioria das decisões não tem garantia de sucesso. Então, Eclesiastes chama a nossa atenção para a primeira realidade fundamental, o primeiro pilar. Aceitar a vida como ela é e confiar em Deus mesmo sem compreender tudo. O que nós queremos dizer com aceitar a vida como ela é? Não significa ficar com os braços cruzados, esperando as circunstâncias ideais. Olha o verso 4. Quem somente observa o vento nunca semeará. Então, o texto nos chama a atenção, olha, dizendo o seguinte, o que olha para as nuvens nunca cegará. Meus irmãos, dificilmente o vento é perfeito para o semeador. É muito difícil o semeador falar, o vento estava perfeito. Dificilmente as nuvens, ou quase nunca as nuvens estão perfeitas para o ceifador. A agricultura em Israel, majoritariamente, ela era formada por tamareira, que leva até 100 anos para dar o seu primeiro fruto. Eu não sei quem já plantou aí, né, uma tamareira, mas leva até 100 anos para dar o primeiro fruto. O sicômoro, que é conhecido por nós assim, nós lembramos de algumas partes da Bíblia que falam dele, mas ele é um tipo, uma espécie de figueira. Não é o nosso figo, mas é parecido. Era muito plantado à beira da estrada, era muito comum as pessoas passarem à beira da estrada e poderem comer, porque ele também é comestível. Ali também tinham, em características de plantação, o cedro, que era muito usado na construção das casas, mas em especial você vai encontrar ele na construção do templo do Senhor. Era o que fazia parte ali do povo. Além disso, você tinha os cereais, em especial o trigo, que é muito falado na Bíblia, uva e azeitona. Era o que você encontrava de modo especial. Então, esses agricultores que viviam nessa região, e Salomão, lógico, está olhando para a vida deles, ele está dizendo, olha, estas pessoas muitas vezes tomam decisões sem ter certeza de sucesso, sem garantias de sucesso, embora possam fazer um excelente trabalho. Alguém disse que sempre, quem procura, sempre encontra uma desculpa para não fazer nada. Tem muitas pessoas que eles vão sempre procurar uma desculpa para não realizar. O convite de Salomão é, olha, o fato de aceitar a vida como é, sem suas garantias, não significa que você deve cruzar os braços e não fazer nada, porque a vida é uma aventura, e com frequência você deve dar o primeiro passo pela fé, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. Você tem que dar esse passo. A ideia é que nós devemos ter, irmãos, uma dose de coragem para arriscar. Você precisa arriscar um pouco mais,
Portanto, o homem, a mulher, principalmente nós que servimos a Deus, nós precisamos, irmãos, aceitar o risco se a gente quer alcançar algum sucesso. A gente tem que dar um passo à frente. A pessoa que espera ter certeza para alcançar alguma coisa, ele vai esperar a vida toda. Porque nem sempre nós temos certeza. Aqui vai um alerta para quem ainda está solteiro ou solteira. Vou colocar só os homens. Veja os homens que nós temos aqui na igreja. Quase todos eles. Se nós esperássemos, irmãos, ter certeza, certamente nós não chegaríamos a estar casados. Mas um dia você foi lá e arriscou conversar com essa mulher, mandar uma mensagem, uma carta, olhar e ficar com o olhar fixado no olho dela, até ela perceber que você tinha interesse. Você um dia arriscou naquela conversa do amigo, da amiga, dizendo, tem alguém para te apresentar. Você se arriscou a ser apresentado. Você arriscou chamar essa pessoa para dar uma volta na pracinha, tomar um sorvete, ou no meu caso, que foi muito clássico, ir ao cinema, para você poder jogar a mão assim, no momento do filme. Você teve que se arriscar para ter sucesso. Você não tinha plena certeza, vai dar certo, é a mulher da minha vida, é com ela que eu vou casar. Não, você teve que ter uma dose de coragem para dar o primeiro passo. Se o comerciante, se o agricultor esperar as circunstâncias ideais, eles não fazem coisa alguma. Eles não plantam. Eles não vão fazer o que deve fazer. Então veja bem, a vida, ela tem certo grau de risco. E aí que entra a fé. Para a glória de Deus, nós temos a fé. E a fé é um dom de Deus que Ele nos dá. Mas mesmo a fé, aí você olha para a Bíblia, olha bem o que a Bíblia coloca que é a fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova de coisas que não vemos. Então nós temos essa perspectiva de dar algum passo. A ideia é, não fique observando o vento, faça seu trabalho. Não fique olhando as nuvens, toque a vida adiante. Pedro afundou justamente porque ele reparou na força do vento, porque ele ficou observando o vento, ele deu atenção demais ao vento e por isso ele afundou. Tem uma frase que é atribuída a Confúcio, que diz o seguinte: você não pode mudar o vento, mas você pode ajustar as velas. Quantas vezes, irmãos, a maior dificuldade que nós temos e que nós enfrentamos na vida é porque a gente quer mudar o vento. A gente não quer ajustar a vela para que o vento bata e você possa avançar. Você muitas vezes quer mudar o vento da vida. Quantas vezes a igreja está numa caminhada e você está vendo o vento passando e você diz, eu tenho que mudar o vento. Não, ajusta a sua vela. Não é hora de sair de cena, é hora de ajustar a vela para você navegar junto, caminhar junto. Afinal de contas, João 3, 7 a 15, em especial ali, no miolo desse texto você encontra, o vento sopra onde quer, ouve o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Você precisa ajustar as suas velas e dizer, olha, o vento está batendo e agora está batendo e eu preciso pegar esse vento. Pegar essa onda. Para de querer, às vezes, mudar o vento. Tem gente que quer mudar o vento. Isso me faz lembrar de uma frase que eu repeti para mim durante esse mês. Eu acho que eu compartilhei com um irmão ou outro. Esse mês de março de 2024. Existem alguns meses do ano que eles são mais sofridos para nós. Eu sei que o ano acabou de começar, mas entre janeiro, fevereiro e março, o mês para mim que foi um mês mais desafiador até agora foi esse mês de março. Louvado seja Deus que ele está acabando. Mas nesse mês tão desafiador, ao meditar nas minhas idas e vindas, a Vitória, levando a Letícia em consultas, exames, estrada, eu dirijo, eu até gosto de viajar, mas eu não sou muito fã de estrada, olhando para a estrada, para os perigos da estrada, para os recursos
muitas vezes que ficam ali pesados, numa dessas idas e voltas, uma crise no meio do caminho, eu e ela sozinhos dentro do carro, mas pela graça de Deus, um pronto atendimento a 700 metros, eu cheguei a uma frase que marca o meu mês e marca a minha vida, porque eu vou carregá-la para o resto da vida. O homem de Deus deve ter mais fé do que recurso. Essa é a realidade que Eclesiastes traz para nós. A pessoa que serve a Deus, ele deve ter, irmãos, mais fé do que recurso em mãos. Porque nós não vivemos pelas coisas que temos, pelos recursos que adquirimos, nós vivemos pela fé em nosso Deus. E Deus vai abrindo essas portas, nós devemos confiar no Senhor, por isso nós podemos dar um passo adiante. Então a vida é essa aventura, e é uma aventura que deve ser vivida com fé. Você precisa de uma dose de risco e dizer, eu vou tomar essa decisão, eu vou dar esse passo, Deus tem me orientado, Deus tem me dado direção nesse sentido, então dê esse passo. Isso também me faz recordar e me permita compartilhar esse trechinho da nossa história ou da nossa caminhada, que a Liz praticamente ela não dormia até os 3 anos de idade. O que é não dormir? É acordar mas diversas vezes à noite. Nós não estamos falando de uma criança que acorda para mamar, essas coisas não. Acordava mesmo, acordava falando, acordava gritando, acordava esperneando. E isso aconteceu na nossa vida durante quase 3 anos completos. Então são pais que durante 3 anos, praticamente eles não dormiram noites completas, a não ser esporadicamente. Então nós, orientados ali por alguns amigos, resolvemos procurar o melhor médico. É sempre assim, vem aquela orientação, olha, é o melhor médico que tem na região, neuropediatra, que trata sobre esse assunto, que precisa olhar a sua vida. Esse médico, ele é muito exclusivo, ele é difícil de encontrar uma consulta com ele, sempre marca com bastante antecedência, mas é este médico. Então, lógico, nós como pais, queremos ir à frente, buscar isso, e eu soube que marcar uma consulta com aquele médico deveria chegar bem cedo no consultório, na segunda-feira. E não assuste com bem cedo, né? Eu fui bem cedo às 6 da manhã, porque o consultório abria às 9. Então eu pensei, 3 horas de antecedência é tempo suficiente. Para minha surpresa, quando eu chego já havia uma fila enorme. E eu entrei nessa fila e depois de mim, mais um bocado de pessoas, até às 9 horas. E eu fiquei ali imaginando, falando assim, esse médico é extremamente solicitado. Lógico, era uma clínica onde não só ele atendia. Quando abriu às 9 horas, e nós começamos a entrar, a filinha ali, tinham várias atendentes, que maravilha, né? E eram atendentes para situações diferentes. E eu, pela graça de Deus, era o primeiro para aquele médico. E eu fiquei muito feliz com isso. Mas quando eu cheguei, fui falar da consulta, a atendente disse, olha, só tem consulta com ele daqui 4 meses. Então, eu fiz aquele pedido que toda pessoa que está procurando um médico faz. Se tiver um encaixe, se tiver um momento aí, uma desistência, tudo, me coloca na fila. Ela foi, anotou meu nome, anotou meu número e tudo. Saindo dali, antes de sair pela porta, a moça me chama e fala assim, rapaz, volta. Aí eu voltei. Ela falou assim, eu estou olhando aqui, você foi o primeiro atendimento, nem deu tempo. Olhando aqui no nosso celular, uma pessoa desmarcou amanhã. Você quer? Claro. Então ela marcou, voltei para casa, tão feliz, meus irmãos. Sentei na varanda espaçosa, onde ficava a nossa mesa, assim, sabe? Aquele homem contente, realização, né? Vanessa chegou perto, falou, e aí, como é que foi? Eu falei, contei toda a história para ela, o tempo de espera, como é que foi aquela conversa, ela ficou feliz, mas então ela fez a pergunta que eu não tinha feito até aquele momento, é um médico exclusivo, um médico muito importante, então ela fez a pergunta, como você vai pagar? E eu não tinha pensado nisso até aquele momento, porque o valor era realmente muito alto para o nosso momento. E eu fiquei imaginando, então eu disse para ela assim, olha só, eu acordei cedo, entrei na fila, aguardei, fui atendido, marquei para mais para frente, mas antes de sair, de forma maravilhosa, Deus falou que tem uma consulta amanhã. Então, vamos confiar em Deus, vamos orar.
A consulta é amanhã. Até amanhã, Deus pode fazer muita coisa. Segunda-feira, dia de folga, eu fiquei tão tranquilo em casa, mas ao mesmo tempo preocupado, pensando, peço meu pai, peço minha mãe, peço meu irmão, será que eu peço um adiantamento? O que eu faço? Fiquei ali imaginando. Mas logo mais tarde, pouco depois do almoço, um colega, amigo, pastor, reverendo Gilson, hoje ele é pastor na igreja presbiteriana em Santana do Parnaíba. Nós conversamos hoje ainda sobre esse assunto. Ele então me ligou e falou assim, olha, aquela webcam que eu emprestei aí para a igreja, para fazer as transmissões, né? Nós estávamos naquela época da pandemia, eu estou precisando daquela webcam. Falei, perfeito, pode vir aqui buscar. Mas a webcam era pano de fundo para a bênção. Porque ele chega à porta da minha casa e falou assim, ó, não vim buscar o webcam. Eu precisava de um motivo para vir na sua casa. E é o seguinte, hoje eu recebi uma ligação de um irmão que sempre me abençoa com oferta. Lá na metade do caminho, Deus tocou no meu coração e falou que eu deveria compartilhar com você a metade. Então está aqui, ele pegou então o envelope, me entregou, orou por mim, junto com a Vanessa e a Liz, foi embora. Quando ele foi embora, peguei o envelope, abri, e lógico, para minha surpresa, estava ali todo o valor da consulta, ainda tinha o valor suficiente para tirar o dízimo e sobrava uma beiradinha. Meus irmãos, a gente precisa dar passos de fé. É levantar cedo, é descruzar os braços, é fazer alguma coisa. Porque o que vai se tratar daí em diante é com Deus, não é conosco. Deus é que abre as portas, Deus é que leva o recurso. Quando eu poderia imaginar que naquele dia um colega meu, próximo de mim, receberia um telefonema para receber uma oferta e Deus tocaria no coração dele para compartilhar exatamente comigo. Sem ele saber de nada dessa história. E o dinheiro era suficiente para pagar a consulta. Meus irmãos, nós precisamos dar passos de fé. E esses passos de fé, nós precisamos nos lembrar, a pessoa que serve a Deus deve ter mais fé do que recurso. Confiar no Senhor. A primeira lição, então, de Salomão é: a vida é uma grande aventura, irmãos. Viva pela fé. Viva entusiasmado com o que Deus pode fazer, com o que Ele pode realizar, com a providência que Ele pode trazer. Muitas vezes nós deixamos de experimentar a providência de Deus, que é uma das grandes características do nosso Deus, essa providência dEle, porque nós queremos ter todos os recursos nas mãos. Você diz, só farei se tiver. Mas Deus nos chama para muitas vezes dar o primeiro passo e confiar nele. E é tão interessante que aqui você vê uma expressão-chave sendo repetida. Verso 2, verso 5 e verso 6. Sabe qual é a expressão que repete aqui? Não sabes, não sabes, não sabes. Insistentemente o autor está dizendo para nós o seguinte: você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. O agricultor não sabe, o investidor não sabe, você não sabe. Nós damos passos sem saber, o ser humano não sabe o que o futuro reserva, mas ele não deve permitir que a ignorância amedronte o coração dele a ponto dele se tornar paralisado sem fazer nada. Você não sabe se dará certo esse próximo passo que você almeja dar, seja na sua vida pessoal, seja na vida familiar, seja no seu trabalho, mas, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar, o fato de nós não sabermos o que tem pela frente, deve apenas nos levar a ter mais cuidado com o nosso planejamento, com aquilo que fazemos, mas não deve nos levar a ficar sem confiar no Senhor. Nós não sabemos, mas o Deus que nós servimos sabe. Então dê esse passo, caminha nesse passo. O verso 2 que nós temos aqui é muito interpretado pela maioria dos teólogos como generosidade, mas eu caminho numa interpretação mais de D.L. Moody. Moody interpreta assim, porque afinal de contas nós estamos falando de agricultores e investidores ou mercadores neste texto, então se encaixa melhor assim. O verso 2 vai dizer assim: reparte com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe qual mal sobrevirá à terra, lance o teu pão sobre as águas. A ideia de D.L. Moody é que aqui
era muito comum, e você vê isso nos escritos, Salomão, ele enviar as especiarias que tinha em Israel através de navios para outros países e para outros lugares. Então, quando você olha para esse texto, a ideia do texto é a seguinte: envia a tua carga com 7 e ainda com 8. A ideia do texto é: você não pode investir num lugar só. E o brasileiro devia lembrar disso, lembra do plano Collor. Quem tinha o dinheiro dele num lugar só, foi tomado. E é isso que ele está falando: olha, você que é investidor, mercador, não coloque todo o seu dinheiro num lugar só. De forma mais cômica, lembra lá do Júlio, do Todo Mundo Odeia o Cris, ele tinha 3 empregos. A mulher dele vivia se orgulhando disso: meu marido tem 3 empregos. Ou seja, se ele é mandado embora de um, talvez tenha um outro que possa sustentar a casa. É um investimento em mais de uma hora, em mais de uma forma. Da mesma forma, o comerciante, irmãos, de um navio, que é o que o texto traz aqui, o agricultor, ele deve plantar mais de uma cultura. Ele não deve plantar só café, não somente cacau, mas não somente pimenta do reino, mas também banana. Planta outras coisas na sua terra. Você tem uma terra grande, não plante só uma coisa. Não viva só daquilo. Nós temos aqui um convite para aprender a segurar as coisas com as mãos abertas. Esse é o convite do texto. Tem gente que se agarra numa coisa só e diz: esse é o investimento da minha vida, é isso. Meus irmãos, muitas pessoas, eu tenho tratado de uma mulher, não é aqui da nossa igreja, não é de outras igrejas, mas se trata aqui, procurou, bateu ali no interfone, um dia e falou assim: eu quero conversar com o pastor. E ela tem sido tratada aqui. E uma das maiores dores da vida dessa mulher, porque ela está presa num amor, num desejo, numa paixão que ela teve lá na adolescência, que abandonou. E ela então se agarrou a isso. Está sofrendo até hoje. Muitas vezes nós também vivemos assim. Nós temos aqui um convite para aprender a segurar as coisas com as mãos abertas. É banana, não deu certo a banana, planta outra coisa. Tira, se arrisca a entrar numa outra área. Salomão está nos exortando, irmãos, a não esperar chegar a circunstâncias perfeitas para agir. Você está esperando o tempo perfeito para agir? Eclesiastes 9:10, tudo que te vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Não é além, não é aquém. Faça conforme as tuas forças. Então a vida, ela é uma aventura. Mas é uma aventura que deve ser vivida pela fé. Então você que serve a Deus, você não deve viver uma vida confiando exclusivamente, puramente em recursos. Você deve ter mais fé do que recursos. Segundo lugar, a vida, irmãos, a essência da vida, além do primeiro pilar, que é viver a vida pela fé, a vida, ela exige crescimento constante. O que tem de semelhante? 3 textos da Bíblia. 2 Pedro 1, versículo 2. Você tem Hebreus 5, verso 11 e 12. E você tem 1 Coríntios 3, 1 a 3. Esses 3 textos, eles têm algo muito em comum. Os 3 textos enfatizam que a vida cristã não pode ser uma vida estagnada. Que Deus não nos chamou para uma vida onde nós ficamos parados, estagnados, acomodados, mas que Deus nos chamou para um crescimento contínuo em fé, conhecimento e maturidade espiritual. Então a vida cristã, ela é uma jornada de crescimento. Nós não podemos estacionar. O autor de Hebreus, por exemplo, em Hebreus 5, 11 e 12, ele chega a lamentar o fato de que aqueles irmãos ainda precisavam de leite espiritual quando eles já deveriam ser mestres. É interessante olhar assim para a Bíblia, porque a Bíblia está nos impulsionando a crescer, a sair do nosso comodismo, a necessidade de avançar do leite espiritual para o alimento sólido, de sair do leite para o alimento sólido. Isso acontece inclusive com as nossas crianças. Nós somos orientados, eu que tenho minhas 3 crianças, eu sei, vai recebendo orientação, é leite, 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 leite. De repente, os próprios médicos e outras pessoas vão dizer assim: aí, começou a dar a papinha?
o dente cresce e começou a dar alguma coisinha para mastigar, tem que aprender a mastigar. O que o autor de Hebreus está assustado dizendo é o seguinte: olha, eu estou lamentando que vocês há tanto tempo são crentes, mas ainda estão ali no leitinho, não passou nem para papinha. É disso que ele está tratando. Se você vai para 1 Coríntios 3, 1 a 3, vai falar que a imaturidade espiritual, ela impedia aqueles irmãos de ter um entendimento mais profundo de Deus, que é um grande desejo de Deus. Nós podemos até mesmo afirmar de forma dogmática que por falta de crescimento na fé, que por falta de crescimento no conhecimento de Deus, que por falta de crescimento nas boas obras, que por falta de crescimento na oração, na comunhão com Deus, o reino de Deus cresce menos. Porque nós nos apequenamos, nós ficamos muito infantis. Então, por causa disso, o reino de Deus cresce menos ou até mais devagar. E também é por causa disso que o testemunho é fraco, que os escândalos são frequentes, são possíveis e numerosos. É porque nós deixamos de crescer. E olha só, o crescimento em Cristo não vai beneficiar só a igreja. Às vezes as pessoas não investem no crescimento espiritual deles, porque ele acha assim, é benefício para a igreja. Não, irmãos, o crescimento espiritual, ele faz uma falta enorme na vida do cristão de forma individual. Você deixa de usufruir de bênçãos de Deus, porque não cresce na vida com Deus. Veja bem, Lucas 2,40, diz que Jesus crescia como? Em sabedoria e estatura. O grande desejo do nosso coração é que as nossas crianças, pré-adolescentes, eles cresçam. E é gostoso quando alguém vira para você, pai, e fala assim: nossa, como esse menino cresceu. Como essa criança cresceu. É muito bom. Eu vi alguns irmãos olhando aquelas fotos ali fora e vendo alguns dos jovens que estão aqui tocando, cantando, e olhando aquela foto e falando assim: meu Deus, eu já peguei esse menino no colo. Mas como é bom você ver que esse menino, essa menina cresceu, mas também cresceu na vida com Deus. Fala que isso não é gostoso. Olhar e falar assim: olha, cresceu em estatura, mas olha o conhecimento que tem de Deus. É olhar para todas aquelas fotos dessa criança, desse jovem, lá na escola dominical, você dando aula e dizendo assim: olha, valeu a pena, cada aula, cada história que foi contada, cada ensinamento. Então veja bem, crescimento espiritual, irmãos, no crescimento espiritual, filtros não resolvem. No crescimento espiritual não adianta aparência sem conteúdo. É preciso ter conteúdo junto com a aparência. Tem muito sujeito, eu vou dizer assim, barbado, que ainda não tomou postura de homem. Tem muito menino perdido num corpo de homem. E é disso que o autor de Hebreus está falando. O crescimento espiritual, ele é indispensável. Então a vida é uma aventura de fé, mas não dá para viver uma aventura a vida toda só na aventura. É uma aventura de fé que está nos chamando para crescimento constante. E crescimento na vida cristã é indispensável. Vai evitar tropeços para que a gente possa ser útil no reino de Deus. Veja bem, como com o passar dos anos, longos anos de caminhada na vida cristã, há privilégios e bênçãos que a gente só experimenta e só alcança com maturidade. Há algumas coisas que Deus só faz na nossa vida através da maturidade. Agora veja bem, depois de tantos anos de caminhada cristã, a ignorância sobre a Bíblia tem que diminuir, irmãos. Aquilo que você não sabia, aquilo que você não entendia, tem que diminuir. A incredulidade, porque ela existe ainda em muitas áreas da nossa vida, ela tem que diminuir. O medo precisa diminuir. A ansiedade precisa diminuir. O pecado precisa diminuir. O orgulho precisa diminuir. Os problemas pessoais não resolvidos precisam acabar. O egocentrismo precisa diminuir. A pirraça precisa acabar.
A teimosia precisa acabar. À medida que os anos passam e você amadurece, como crente, algumas coisas têm que sair de cena. Não pode continuar fazendo parte da sua vida. Rick Warren vai dizer que jamais chegaremos à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como espectador. Nós falamos do sujeito espectador no culto domingo passado. Ele diz, você jamais chegará à maturidade espiritual apenas frequentando a igreja como um espectador. Você precisa se colocar à disposição. Ativar o modo diligente de trabalhar, de se colocar à disposição. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 11, fala bem sobre esse assunto. Olha como que ele fala desse segundo ponto fundamental, que é você constantemente crescer em Deus. Ele vai dizer assim, empenhe-se por acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, conhecimento. Ao conhecimento, perseverança. Olha como é que é interessante, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, porque se essas qualidades, essas coisas existirem e estiverem o quê? Crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja inoperante e improdutivo. A maneira de não ser inoperante na vida com Deus e improdutivo é você lutar para ter essas qualidades que Deus diz que você precisa ter, lutar por elas. Então nós temos aqui um convite, e o convite que Salomão nos faz é para que você aceite a realidade fundamental de que você não pode parar no primeiro passo. O primeiro passo é importante, mas você não pode parar. O caminho começa no primeiro passo, mas não termina no primeiro passo. Depois do primeiro degrau, tem o segundo degrau e o terceiro. E enquanto tiverem degraus e uma escada, tem um topo para alcançar. E você precisa continuar subindo e dando esses passos. Olha o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia fala sobre conhecimento de Deus e pleno conhecimento de Deus. São coisas diferentes, hein? Conhecimento de Deus e pleno conhecimento. Então veja bem, entre o conhecimento de Deus e o pleno conhecimento de Deus, entre a justificação que acontece no ato e a glorificação que acontece no ato final, entre a posse do Espírito, porque a Bíblia fala que você toma posse do Espírito quando recebe a Cristo, e você ter a plenitude do Espírito, há um caminho para percorrer. Imagine isso, tem aqui um ponto e aqui o outro ponto. Você está no meio desse caminho. Entre conhecer a Deus e ter o pleno conhecimento de Deus, tem uma rampa para subir. E não dá para parar no que você conheceu há 12 anos, há 24 anos, há 30 anos. Você precisa continuar subindo essa rampa. A fé cristã, ela não é estática, mas ela é dinâmica. Nós precisamos desse dinamismo. A Bíblia exige de nós um constante crescimento. João Calvino, quando comentava sobre os crentes, ou como eles devem viver, ele dizia que os crentes devem examinar a sua vida sempre à luz do Espírito de Deus. Mas aí então ele diz o seguinte, a fé sozinha justifica, mas a fé que justifica nunca está sozinha. Então veja bem, para ele, o verdadeiro cristão, ele é ativo no aperfeiçoamento de sua vida em Deus. A fé sozinha te justifica? Claro, mas a fé que justifica, ela nunca vem sozinha, ela tem um pacote. Então Cristo, ele não nos salvou, irmãos, para nós ficarmos estagnados. Aquela ideia nossa de, a partir de hoje eu quero só sentar no banco e ver as coisas acontecerem. A Bíblia vai dizer que a pessoa de Deus, ela vai até chegar à sua velhice dando frutos. Porque ele não é como qualquer pessoa. Ele é uma árvore frutífera, plantado junto à fonte. Ele vai fazer isso a vida toda. Talvez você não consegue ter a energia de 10, 15, 30 anos.
É bem capaz de que nós não conseguimos mais nos reunir num acampamento como era há alguns anos, lá na fazenda do Antenor, diante daquele momento ali, todo mundo em barraca, talvez você não se adequa mais a isso, aquela luta para utilizar o banheiro, se bem que agora tem 2 banheiros muito bem construídos lá e bem bonitos, você talvez não consiga mais isso, mas você consegue fazer outras coisas para a glória de Deus. Talvez passou o tempo de você fazer algum tipo de atividade na igreja, mas qual que é o convite que nós fazemos? Encontre outra forma de contribuir, outra forma de ajudar, outra forma de ser útil, outra forma de continuar sendo usado no reino de Deus. Você não pode ficar estagnado. Você se apaga, você desanima, você às vezes se torna um grande crítico, porque você fica só de fora olhando todas as coisas, e você não participa mais. E tem uma palavra que o meu sogro usa muito, mas não deve ser dele, mas ele gosta de falar: crente que não trabalha, dá trabalho. Então trabalhe. Lute para que você seja constante nesse crescimento. Por fim, como nós podemos aplicar esse texto ao nosso coração? Primeiro, viver pela fé em meio às incertezas. Esse é um grande convite que nós recebemos aqui. Nós precisamos, irmãos, lembrar que a vida é imprevisível mesmo. Que a vida, ela traz essas circunstâncias mesmos. Mas assim como o trabalho de um agricultor, de um comerciante, tem seus riscos, nós precisamos continuar vivendo. Deus está nos chamando para agir com coragem, confiando que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, orando a Deus e percebendo que Deus te dá paz, ainda que você não tenha todos os recursos, dê o primeiro passo. Segunda aplicação para a nossa vida: não espere por circunstâncias perfeitas para agir. Às vezes aquela conversa que você precisa ter com alguém, ou até mesmo entre o marido e a mulher, ou até mesmo com o filho, você está sempre esperando o momento ideal para ter essa conversa. E quantas vezes você viu na vida aquele filho que estava esperando o momento ideal, ou o pai que estava esperando o momento ideal para compartilhar algo, para falar, para corrigir alguma coisa, ou até mesmo para chamar a atenção para se voltar para Deus? Quantas vezes não deu tempo de pedir perdão, de dizer eu te amo, de acertar um certo ponto da vida? Nós não temos, irmãos, todas as garantias, e a pergunta para nós hoje: quais os passos você precisa dar que você não tem todas as garantias? O que está precisando na sua vida, o passo que você está precisando dar, mesmo sem todas as garantias? Esse é o convite que nós temos aqui hoje. Terceira aplicação para a nossa vida: nós precisamos, irmãos, aprender a segurar as coisas com as mãos abertas. Você já deve ter ouvido aquela história do macaco ou do mico. Muita gente conta essa história de formas diferentes, que coloca ali algo dentro de um pote, que dá para enfiar a mão, mas quando ele pega tudo que tem lá dentro e tenta tirar a mão fica presa. E ele não tem a capacidade de entender que ele tem que soltar as coisas, tirar a mão, virar o vidro para pegar o que tem dentro. Nós muitas vezes estamos muito presos a isso. A gente enfia a mão, segura as coisas e diz: agora eu estou preso, mas eu não vou soltar. Irmãos, aprenda a segurar as coisas com as mãos abertas. Deus nos chama para a generosidade. Nós muitas vezes vivemos num mundo que valoriza a posse, a acumulação de bens, mas Eclesiastes inteiro está dizendo: olha, ganha o seu salário e desfruta do seu salário. Aproveita. Muitas vezes ele vai dizer assim, principalmente para os homens: goza a vida com a mulher que amas, ou seja, aproveita a vida com a mulher que você ama, meu amigo. Você amou essa mulher, casou-se com ela, você tem condições, viaja, passeia, vai para um jantar, sai um pouco, aproveita, porque a vida, irmãos, é como vapor, ela passa muito rápido. O que significa para você segurar as coisas com as mãos abertas? Talvez significa não se apegar tanto às riquezas materiais, ao controle da sua vida, aquilo que você quer, do jeitinho que você quer. Deus está nos chamando: olha, seja uma pessoa mais aberta para a vida. Quarta aplicação para a nossa vida:
nós somos chamados, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo crescia em sabedoria e estatura, ou estatura e graça, nós somos chamados a continuamente crescer na fé e na maturidade. Nós precisamos disso. De entender que não chegamos até o final do ponto. Porque a vida cristã é essa jornada, e a pergunta que fica nessa aplicação é: como você está crescendo na fé? Será que você tem ou está num ponto de estagnação, sem buscar crescimento? O que está faltando para você crescer mais? O que precisa acontecer para você se tornar mais estudioso, mais comprometido? Hoje ainda ali no nosso pátio, quando eu conversava com a família ali, a sogra de uma das nossas irmãs foi e falou assim: pastor, essa mulher aqui não é a mulher que eu conheci há alguns anos. E a gente sempre espera, ou é ruim ou é bom, né, o que vai falar. Eu falei: como assim? Ela foi e pegou a revista de escola dominical dessa irmã, abriu e mostrou tudo marcado, tudo anotado, e falou assim: essa não é a pessoa que eu conhecia, essa pessoa aqui está diferente. Crescendo. Percebe? Está fazendo alguma coisa, então a vida cristã não pode te deixar estacionado. Quinto e último lugar, você precisa tomar decisões com fé, mesmo sem ter todos os recursos. O homem de Deus, a mulher de Deus, deve ter mais fé do que recursos. Quando você coloca sua confiança em Deus, Ele provê os recursos necessários. Ele é o Deus provedor. E nós precisamos aceitar o risco de uma vida que confia em Deus. Quem resolveu andar com Deus deve aceitar o risco de uma vida de alguém que confia em Deus. E quem confia em Deus, irmão, sai da zona de conforto. Dá o primeiro passo, porque ele confia em Deus. E você olha para a Bíblia, todos os homens de Deus deram esses passos. Abraão sai da sua terra, da sua parentela. Noé começa a construir uma arca numa região que não tinha nada indicando que ele precisava de uma arca. Você olha para a Bíblia e Gideão vai lá para ganhar uma batalha com apenas 300 homens, diante de um imenso exército. Você pega Moisés e sem nenhum tipo de garantia, ele vai até o Egito para libertar um povo. A mãe de Moisés, sem nenhuma garantia, coloca ele num cesto e joga no rio, para ver se, quem sabe, a princesa olhasse e ele fosse salvo. Não tinham garantia, essas pessoas não tinham garantia. A garantia deles era confiar no Deus que provê todas as coisas. O Deus que cuida de nós, o Deus que na providência da história enviou o seu Filho para nos salvar. Nós não tínhamos garantia de salvação. De nenhum modo, mas o Deus em que nós confiamos enviou recurso. O recurso era seu Filho, morreu na cruz para nos trazer salvação. Confie no Senhor. Vamos nos colocar de pé.